Aleluia, graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. E neste momento eu convido você a darmos início ao trabalho orando ao Senhor nosso Deus. Ore conosco nesta hora. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Deus amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, meu Senhor, por esta grande oportunidade, ó Deus, na qual nos reunimos para estudar a Tua Santa Palavra. Pai querido, nos ajuda, nos abençoa, abre o nosso entendimento, meu Senhor, dá-nos a Tua direção, orienta-nos em tudo, ó Pai da Glória. Deus querido, em nome de Jesus, enche nossas vidas, nossos corações da Tua presença, da Tua glória. Fala conosco, Pai eterno, isso te pedimos, ó Deus, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ouvir um hino da nossa harpa cristã. Hoje o nosso cantor convidado é o irmão Antônio de Jesus, estará louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Pegue a sua harpa e cante conosco, adore a Deus conosco. Louvado seja Deus, nós cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus e que Deus continue abençoando as nossas vidas. Convido os irmãos para nós louvarmos a Deus com o hino de número 169. Ó, porque Jesus me ama. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar,
mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos na manhã do dia 10 de maio de 2020 para estudarmos a lição de número 6 do segundo trimestre do ano 2020. E o assunto da lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Nós vamos estudar nesta lição quem são os gentios e como eles estavam antes de se encontrarem com Deus ou antes de serem encontrados por Deus, antes do milagre do Calvário. Então o tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo está na carta aos Efésios, capítulo de número 2, e o versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Aleluia. Essa verdade prática é de um valor imenso, ela traz uma informação extraordinária, porque de fato os gentios não tinham direito a nada. Não havia nenhuma chance, nenhuma esperança para os gentios. E daqui a pouco nós vamos explicar isso um pouco mais detalhado, quem são os gentios, mas não havia nenhuma esperança para os gentios. Todas as bênçãos, todas as promessas diziam respeito ao povo de Israel. Mas através de Cristo Jesus, conforme o escritor lá de Hebreus diz que ele morreu fora da porta, mediante o sacrifício de Jesus, nós que éramos gentios, nos tornamos herdeiros das promessas feitas a Abraão, nos tornamos descendência de Abraão. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. E Romanos, capítulo 4, versículos 12 a 14. Passemos a leitura. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne, que são os judeus, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, verso 12 a 14 diz: E fosse pai da circuncisão, está falando de Abraão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. É importante a gente notar que Abraão não foi justificado pela lei. Abraão foi justificado pela fé. É a justiça que vem da fé. Glória a Deus. Quando Abraão creu em Deus, a circuncisão não existia ainda, não estava estabelecida por Deus. A lei muito menos havia sido otorgada. Versículo 14 diz: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica.
Os objetivos específicos são, primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Esses são os nossos objetivos. Cada objetivo se refere a um dos tópicos principais da lição, são 3 tópicos. Primeiro, é conceituar espiritualmente circuncisão e a incircuncisão, o que significa cada coisa. Naturalmente, uma é o oposto da outra, quem eram as pessoas da circuncisão, quem eram os da incircuncisão. O segundo objetivo é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, como é que nós estávamos. E o terceiro objetivo é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Observe aí a conjugação do verbo, marchavam, ok? O ponto central da nossa lição é: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. É exatamente aqui em que vai focar o assunto de hoje, que os gentios que não tinham nada para oferecer, eram rebeldes, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da condenação, mortos, perdidos, mortos como a gente viu na lição passada, separados de Deus. Esses gentios em Cristo Jesus tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nesse momento nós vamos convidar o irmão Antônio, que estará louvando a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã, e daqui a pouco voltaremos para o comentário da nossa lição. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus, meus amados, vamos louvar a Deus com mais uma canção de número 171, um pecador remido, graças a Deus. Romanos 5:1 diz que, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços te
amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora ao comentário da nossa lição. Conforme já informamos, é a lição de número 6 e o assunto é a condição dos gentios sem Deus. Essa lição de hoje nós não vamos tratar especificamente da salvação dos gentios. Em alguns momentos a gente vai falar sobre isso, mas de forma muito resumida, porque o foco é mostrar como os gentios estavam sem Deus, a vida, o estilo de vida que os gentios levavam sem Deus. Mas quando se trata de gentios sem Deus, surge uma pergunta: quem são os gentios? Talvez você já tenha ouvido muitas pregações, livros, muita coisa. Os pregadores falam muito, os gentios. Alguns sabem, muita gente sabe, mas alguém não sabe o que são os gentios. E afinal, quem são os gentios? Essa história começa após o dilúvio. Até então, Noé e sua família estava tudo bem. Mas os filhos de Noé vão tendo filhos, e aquela geração foi crescendo, foi se multiplicando, conforme era a ordem de Deus. Só que a ordem de Deus era para que eles povoassem a terra, foi a mesma ordem dada a Adão lá no princípio. Era para crescer, multiplicar-se e povoar a terra. Mas os descendentes de Noé, com o caos do dilúvio, eles arquitetaram um plano, e isso eles já vinham sendo encabeçados por Nimrod, que foi um poderoso caçador, fundador de cidades, montou um império, se tornou um rei. E Nimrod se rebela contra Deus. E aquela geração toda se revoltou e se rebelou contra Deus. E aí, a exemplo disso, a ideia da construção da torre, a famosa Torre de Babel. Na linguagem deles era que o topo da torre chegasse até o céu. Naturalmente, a intenção não era ir para o céu. O céu era do ponto de vista deles, do ponto de observação em que eles estavam, que era na terra. O que eles queriam com aquela torre? Exatamente uma torre alta. E ali, entre outras coisas, o objetivo era ostentação, mostrar poder, mostrar força. E quando, porventura, houvesse um novo dilúvio, eles estarem abrigados. Ou seja, era uma tentativa de escapar do juízo de Deus sem o auxílio de Deus. Era usar os seus próprios esforços para escapar do juízo de Deus. E nós já estudamos, inclusive na lição passada, que o único que pode nos salvar da ira vindoura, da ira de Deus, é Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, é a providência de Deus. Enfim, então a partir daí se origina esse povo que é chamado de nações. É quando as línguas são confundidas e as pessoas se espalham pela terra, dando origem às mais diversas nações. E aí, com o decorrer do tempo, nós não vamos aqui entrar em detalhes, o tempo não nos permite. Mas daí para cá surgem as nações. Pós-dilúvio, pós-Torre de Babel, surgem as nações. O que são os gentios? A palavra gentios ou gentes quer dizer nações, povos. É simplesmente isso. E toda a geração daquela época, pós-diluviana, estava corrompida novamente, estava destituída de Deus, voluntariamente se rebela contra Deus. Os gentios são o povo que deliberadamente, por meio de Nimrod, se afastou de Deus. Essa é a definição mais curta que nós podemos ter para os gentios. São o povo que deliberadamente, por meio de Nimrod, se afastou de Deus.
Mas, com toda essa geração distante de Deus, rebelada contra Deus, Deus, de Ur dos Caldeus, chama um homem chamado Abrão, até então, cujo significado é pai exaltado, pai grande, supremo. E Deus chama Abrão. E aqui que está o ponto principal. É que quando Deus chamou Abrão, a Bíblia diz que ele creu. E quando ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Abrão estava onde? Abrão fazia parte dos gentios. Abrão fazia parte das nações. Eu não vou entrar aqui nos detalhes se Abrão já tinha um certo temor a Deus, eu não vou mexer nessa questão. O certo é que ele estava no meio dessa geração corrompida, mas Deus o chamou, e quando Deus o chamou, ele prontamente creu, atendeu o chamado de Deus, e saiu conforme Deus havia ordenado para uma terra que Deus lhe havia prometido. Os tempos vão se passando, Abrão tem um filho, sua esposa era estéril, ele tem um filho, mas antes disso, Deus lhe aparece, faz um concerto com ele, muda o seu nome, e ele passa de Abrão para Abraão, que significa pai de povos, ou pai de nações. Agora ele deixa de ser pai exaltado para ser pai de nações. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então Abraão agora tem, Deus inclusive fez a promessa para ele, disse: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão tem um filho com Sara, porque ele teve outros filhos, teve filho com Agar, teve 6 filhos com Quetura, mas Isaque foi o filho da promessa. Então Abraão tem um filho com Sara, chamado Isaque. Isaque tem 2 filhos, Ismael e Jacó. Esaú e Jacó, e Deus escolhe Jacó para ser o patriarca da nação. Jacó tem 12 filhos, a partir daí surge o famoso povo de Israel. A partir daí, chamada de Abraão, Abraão tem um filho, esse filho chamado Isaque, tem outro filho chamado Jacó, esse filho chamado Jacó tem 12 filhos, que é a base da nação de Israel, os 12 patriarcas. Se você quer entender alguma coisa sobre o povo judeu, precisa necessariamente entender essa base bem aí, porque tudo que diz respeito aos judeus, daí para frente, está relacionado aos 12 patriarcas, aos 12 filhos homem que Jacó teve. Então aí nós temos o surgimento da nação de Israel. Com essa nação de Israel, os tempos vão se passando, até então era só um pequeno grupo, depois eles foram para o Egito, e quando Deus os tirou do Egito, reuniu na base do Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus chamou Moisés e deu a lei, as tábuas dos 10 mandamentos e todos os demais preceitos. E a partir dali, aquele povo isolado do mundo, aquele povo depois que saiu do Egito, longe já do Egito, fora do domínio do Egito, fora da escravidão do Egito, Deus faz uma aliança com esse povo, chamado o Pacto do Monte Sinai. Deus reúne esse povo e faz um pacto com esse povo. E qual era o objetivo de tudo isso? Preparar o povo para que fosse um sacerdócio real, uma nação santa. Por meio dessa nação viesse o Cristo, o Messias prometido, o Salvador do mundo, como de fato veio exatamente da tribo de Judá. Então, a partir de aí, Deus vê o mundo desta forma: os gentios e Israel. Até que Cristo veio, até a fundação da igreja, existem 2 povos na terra. É o modo como Deus vê a terra: gentios e Israel. Quem são gentios? As nações. Israel, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, o povo da aliança com Deus, o povo descendente do amigo de Deus chamado Abraão, o povo que tinha a detenção das promessas eternas, o povo que tinha costumes diferentes, uma lei diferente, o povo que servia o Deus diferente, o único povo na terra que servia o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então aí nós temos agora gentios e Israel, só para você entender.
Então, quem não faz parte de Abraão, quem não pertence a Israel, é considerado gentio, seja brasileiro, seja ele quem for. Se não faz parte do povo de Israel, se não está inscrito, se não tem uma ascendência judaica, israelita, ele é chamado de gentio. Antes da regeneração, os gentios experimentaram, segundo o apóstolo Paulo nos relata nos versículos 11 e 12 do capítulo 2 de Efésios, eles experimentaram 5 formas de privações. São elas: primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, estavam separados de Israel, e isso era muito sério, porque um judeu, ele se recusava inclusive a sentar para participar de uma ceia, de uma refeição junto com um gentio, a não ser que esse gentio tivesse se circuncidado e aceito todos os rituais da lei, se submetido aos rituais da lei, a não ser, não tinha chance. Então eles estavam separados de Israel. Terceiro, estavam alienados quanto à promessa, completamente alheios quanto à promessa. Quarto lugar, estavam sem esperança. Quinto lugar, sem Deus no mundo. Então, as 5 formas de privações que nós encontramos nesses 2 versículos são: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, que era a promessa do Messias, sem esperança e sem Deus no mundo. Passemos agora ao comentário da lição e vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é chamados incircuncisão. Por que os gentios eram chamados incircuncisão? Para que você entenda o que é incircuncisão, nós temos que entender primeiro o que é circuncisão. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 11 está escrito: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão. Como é que os gentios eram conhecidos pelos israelitas, pelos judeus? Incircuncisos. Gente, não tem um adjetivo mais pejorativo do que ser chamado de incircunciso. Uma pessoa que era incircuncisa, quando um judeu olhava para alguém e dizia assim, é um incircunciso, ele estava dizendo assim, esse aí é desprovido, esse é um miserável, esse aí não presta, não vale nada, esse não tem pacto com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem direito a nada. Era de fato alguém que não tinha nada. Então Paulo diz, lembrai-vos. Paulo está falando para a igreja, que é um terceiro povo, que agora é formado de gentios e judeus. Paulo está dizendo assim, lembrem-se, ele está escrevendo a carta aos Efésios, para a igreja formada dos gentios. Ele disse, lembrem-se de que vocês naquele tempo eram gentios na carne. Por que ele diz gentios na carne? Exatamente porque os gentios são todos os povos que não pertencem, que não são descendência de Abraão, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Primeiro subponto do primeiro ponto é o conceito de circuncisão. O que é circuncisão? É a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. É exatamente aquela pele que cobre, que envolve a glande peniana. Então é feita uma cirurgia, um corte em círculo, e a remoção dessa pele, chamado prepúcio, é o que é chamado na Bíblia de circuncisão. Aí você pergunta, mas o que é que isso tem a ver? O que é que isso significa? Vamos lá. Era o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Nós vamos falar aqui de forma bem resumida, não vamos entrar em muitos detalhes, mas essa circuncisão, essa cirurgia, era o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Ou seja, a partir de então, quem não era circuncidado não tinha parte na aliança, no pacto com Deus. E só lembrando que a circuncisão foi estabelecida muito antes da outorga da lei. Lá em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11, diz assim, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Deus está falando isso aqui para Abraão. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós. Note bem isso aí.
Deus está falando com Abraão. Deus não está falando com as gentes ou as nações. Ele está falando exclusivamente para Abraão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Não é a descendência dos russos, não é a descendência dos africanos, não. Descendência de Abraão. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Grave bem isso aqui, eu estou frisando bem isso aqui. Entre Deus e Abraão e a sua descendência depois dele. O procedimento, a circuncisão, era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Se ele comprasse um estrangeiro, naquela época era muito comum a comprar escravos. Então, se um judeu comprasse alguém, esse alguém tinha que ser circuncidado. Tinha, inevitavelmente, que passar pelo ato da circuncisão. Gênesis 17, versículo 12, está escrito: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Então, se fosse filho ou que a pessoa comprasse, o judeu comprasse, por dinheiro, deveria obrigatoriamente circuncidar. Então, quem não era circuncidado era tido como incircunciso. E aí que vem a expressão de Paulo. Lembre-se que naquele tempo vocês eram incircuncisos na carne. Todo que não era circuncidado era tido por incircunciso, que eu já disse que era um termo bastante pejorativo. E, portanto, excluído, grave essa palavra, excluído da aliança. Não tinha parte, não tinha nenhum direito na aliança. Gênesis capítulo 17, verso 14 diz: e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Irmãos, fosse encontrado, fosse descoberto, fosse constatado. Agora, em qualquer cidade onde tem alguém com coronavírus, ele já fica apavorado, fica assustado, nem tanto pela letalidade da doença, pela gravidade da doença em si, mas pela questão social, pela pressão social, pela rejeição social que a pessoa vai sofrer daí para frente. Tipo quando começou os problemas de AIDS, né? Que as pessoas que eram detectadas com AIDS, elas sofriam rejeição até por parte da família, sofriam preconceitos e outras coisas mais. Então, todo homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Tinha que tirar. Tinha que matar mesmo, não era para deixar vivo, porque quebrou a minha aliança, que é o próprio Deus falando. Então, circuncisão é o ato cirúrgico da remoção do prepúcio. Então, quem não era circuncidado era tido como incircunciso, estava fora do pacto de Deus. Segundo subponto, o significado religioso da circuncisão. Nós vimos no tópico anterior que a circuncisão era o sinal externo da aliança do povo com Deus, de que aquele povo era escolhido de Deus. Mas qual é o significado religioso dessa circuncisão? Era apenas uma santificação, ou manter uma geração pura, uma geração separada. Santificação quer dizer separação. A palavra santo quer dizer separado do pecado ou das nações, nesse caso aqui separado das nações, do paganismo, dos costumes das nações, separado das práticas das nações, para atender o chamado de Deus, para servir única e exclusivamente a Deus. Então esse era o propósito, o significado religioso da circuncisão. E aí tem a referência, eu não vou ler, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, depois você volta o vídeo, dê uma pausa, você pode ler à vontade. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Veja que Deus chamou Abrão, muda o nome dele,
ordena, institui a circuncisão, e naquele momento, quando Abraão se submete à circuncisão, que é removido o seu prepúcio, ele estava jogando fora, ele estava removendo da sua vida o seu passado que ele vivera entre os gentios. Ele estava renunciando o seu passado, ok? Isso era um ato de purificação. E aí tem Jeremias 5:7, Oséias capítulo 4, versículo 14, para os irmãos conferirem depois. Terceiro subponto, a circuncisão do coração. A circuncisão que Deus estabelece, que Deus ordena ao povo de Israel, era a circuncisão na carne. Tinha que circuncidar o prepúcio na carne. Mas o Novo Testamento vem falar de uma nova circuncisão, ou de um novo tipo de circuncisão. Que circuncisão é essa? O Novo Testamento fala que é a circuncisão do coração. O coração que antes estava contaminado, cheio de morte, cheio de sujeira, contaminado pelo pecado, quando ele passa pelo processo da purificação pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, pela regeneração, que é ser gerado de novo, ele se torna agora um coração limpo, cheio da luz do Evangelho, cheio da glória de Deus. Circuncisão na carne versus circuncisão do coração. Qual é a diferença? Circuncisão na carne era o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. É o que Paulo diz na parte B do versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí, conforme está na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 29. Qual é a circuncisão do coração? É a que é no interior, que é do coração, ou seja, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a circuncisão de Israel era feita na carne, era circuncidado o prepúcio. A do coração é diferente, ela é espiritual, ou seja, é a remoção do pecado. É o cancelamento do pecado, é tirar o pecado e deixar o coração livre. Quando a pessoa aceita Jesus, ele deixa de ser gentio e ele se torna agora igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim, como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 15, mas sim um ser, uma nova criatura. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao quarto subponto do primeiro ponto, para a gente fechar essa parte, que é a circuncisão na nova aliança. Aqui é só para reforçar um pouco mais. Na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, o que é, em que se constitui a circuncisão na nova aliança? Paulo diz, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Por que Paulo explica isso? Porque alguns dos judeus, quando surge a igreja entre os gentios, por exemplo, Pedro já teve que dar muitas explicações porque ele foi à casa de Cornélio, porque ele comeu, ele almoçou, fez refeição juntamente com Cornélio, que era gentio. E os crentes de Jerusalém chamaram Pedro a atenção e o questionaram. E Pedro teve que dar muitas explicações, e entre elas a justificativa que ele dá foi o seguinte: irmãos, aquelas pessoas daquela casa receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que nós recebemos no dia de Pentecostes. E eu tive uma visão do céu, Deus me deu uma visão e foi Deus que me mandou ir lá. Aí os irmãos acalmaram os ânimos e passaram agora com muita cautela, com muito cuidado a aceitar a igreja entre os gentios. Lá na frente, já em Antioquia, Paulo já era
um obreiro. Agora surge uma grande polêmica, porque alguém chega de Jerusalém, vai para lá, chega em Antioquia, dizendo o seguinte: olha, os crentes que vieram de entre os gentios precisam se circuncidar, se não passar pela circuncisão na carne não tem salvação. Isso gerou um transtorno muito grande dentro da igreja. Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, conversaram isso com os apóstolos e aí eles resolveram organizar um concílio. Foi o primeiro concílio que houve, foi o concílio de Jerusalém, eles organizaram um concílio e nesse concílio trataram sobre isso. E o resultado, a suma desse concílio foi: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também, não impormos a vocês encargo maior do que este, que vocês se abstenham da prostituição, da carne de animal sufocada e do sangue. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas essas questões com respeito à lei, principalmente a questão da circuncisão, isso não é mais necessário nesta nova aliança. Ou seja, para ser crente salvo em Jesus, não precisa passar pela circuncisão na carne. Aí Paulo está dizendo que a circuncisão nesta nova aliança somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Glória a Jesus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição de hoje: estranhos ao concerto da promessa. Por que que os gentios, o foco aqui são os gentios sem Deus, a condição dos gentios sem Deus. No primeiro ponto nós vimos que eles eram chamados incircuncisos. Agora o apóstolo Paulo diz que eles eram estranhos ao concerto da promessa. Por que que eles são estranhos ao concerto da promessa? Veja aí o que diz o versículo 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo disse assim: vocês, não esqueçam disso, naquele tempo vocês eram estranhos às alianças da promessa. Deu para entender? Estranho, ou seja, alheio, não tinha direito. Estranho não é só um ser diferente, mas era um ser completamente alienado, sem noção das promessas de Deus, ignorante quanto às promessas de Deus para a humanidade. Primeiro subponto: uma vida sem Cristo. Você que já viveu no mundo antes de servir a Cristo, ou seja, você que não nasceu em um lar cristão, evangélico, você deve saber muito bem como é uma vida sem Cristo. O desespero de uma vida sem Cristo, a farsa de uma vida sem Cristo. Então vamos lá. Naquele tempo, note a expressão, naquele tempo, passado. Naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles, ou nós, viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. O paganismo era o estilo de vida dos gentios, dos pagãos, daqueles que não tinham Deus, que não serviam a Deus, que não faziam parte da aliança do povo de Israel. Então, naquele tempo, isto é, que tempo era esse? Antes da regeneração. Nós vivíamos imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Era uma vida sem Cristo, alheia a Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Aí a referência está em João 4, 22, Jesus encontra-se com a mulher samaritana e ele diz assim: vocês adoram o que não conhecem, vocês não conhecem o que adoram, vocês nem sabem quem vocês estão adorando. Ele disse: mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então a religiosidade, toda e qualquer prática religiosa dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então, primeiro, o que significa uma vida sem Cristo? Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação, e também significa que eles desconheciam a Cristo,
como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Não conheciam a Cristo. Segundo subponto, separados da comunidade de Israel. Por que eles estavam separados? E o que isso significa? A desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Vamos lá. Primeiro, eles estavam excluídos dos símbolos externos. Eles não podiam, não tinham acesso às cerimônias, não tinham acesso às festas, aos ritos, não tinham acesso a nada. Um gentio não podia participar de nenhuma festa, nenhum símbolo judaico. Segundo, não faziam parte do povo escolhido, por isso era chamado incircunciso, ou os gentios. Terceiro, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, porque as promessas que Deus fez para Abraão era para ele e para a sua descendência. Deus foi muito claro. Deus disse: eu vou fazer um pacto contigo e com a tua descendência. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, a promessa era para Abraão e a sua descendência. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. O que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Nós dissemos ainda há pouco que as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Como é que um gentio pode fazer parte dessas promessas, desde que ele se torne descendência de Abraão? Mas de que modo ele pode se tornar descendência de Abraão? É simples. É aceitar Cristo como Salvador. Aleluia. Em Cristo Jesus, o homem no pecado se torna descendência de Abraão. Naturalmente passa a ser inserido no contexto das promessas, se torna herdeiro das promessas. E aí diz o texto: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em termos bem claros, você que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é descendência de Abraão. Se você é descendência de Abraão, espiritualmente falando, você agora tem parte, tem direito nas promessas. É por isso que Paulo, lá no versículo 3 do capítulo 1 desta carta, que nós já estudamos na lição de número 2, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, todas as bênçãos que estão em Cristo, elas também estão sobre a igreja, porque agora, através de Cristo, nós temos acesso a estas promessas. Vamos ao terceiro subponto do segundo ponto. Alienados aos pactos das promessas. Era desse jeito que a gente estava, sem enxergar nada, sem ouvir nada, não conhecia nada com respeito às promessas de Deus. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. A gente não sabia nada disso, porque Deus estava tratando todo esse tempo com o povo de Israel, exclusivamente. Separou o povo lá do Egito, primeiro separou Abraão, tirou de Ur dos Caldeus, depois agora tira o povo do Egito e trata com o povo exclusivamente, separado. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Deus fez pactos com eles. E os gentios não sabiam nada disso. Estão vivendo aí, levando a vida, sem entender nada que Deus está fazendo pacto com os judeus, que Deus tem aliança com os judeus, que Deus tem promessa para a descendência de Abraão. E eles não estão sabendo nada desses benefícios, ignorantes a esses benefícios. Só fazendo aqui um parênteses, é por isso que a gente precisa pregar o Evangelho, porque as pessoas que estão no pecado desconhecem essas bênçãos espirituais, desconhecem o que Deus tem preparado, elas não sabem disso, e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa
do advento ou da vinda do Messias. Dentre eles são destacados aqui na lição 3, o pacto abraâmico, é o que Deus fez com Abraão quando tirou lá de Ur dos Caldeus, que Deus disse: anda na minha presença, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti eu farei uma grande nação. Deus faz um pacto com Abraão de torná-lo pai de multidões. E o segundo destacado na lição é o pacto mosaico. Deus faz com Moisés e a nação de Israel. O terceiro pacto é o pacto que Deus fez com Davi, de que Davi não faltaria sucessor no trono de Davi. Davi sempre teria um sucessor. E isso já apontava para Cristo, porque Cristo, Jesus, é da descendência de Davi, segundo a carne. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Todos esses pactos tinham um foco: a vinda, a chegada do Messias, a promessa do Messias. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Glória a Jesus. Agora sim, agora a gente conhece, né? De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa graça. Você pode glorificar a Deus aí onde você está? Você pode, aleluia, dar um brado de glória, porque quem nós éramos, alienados da promessa, não tinha chance, mas agora, por meio do sangue de Jesus, nós que éramos alienados, passamos de alienados a herdeiro da maravilhosa promessa. Glória a Deus. É aquele episódio lá da mulher cananeia, da mulher cananeia que chega para Jesus, e ele disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cães. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, vai e a tua filha será livre. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: uma pessoa com uma fé tão grande, do jeito que você tem, não pode continuar debaixo da mesa comendo migalha, não pode continuar sendo cão. Uma pessoa com uma fé dessa forma, que expressa a sua fé dessa forma, faz parte agora da vida e das promessas. É o que aquela mulher cananeia fez foi o que Abraão fez lá no princípio. Deus foi lá, chamou ele. Abraão não tinha necessidade de sair dali, e ele creu. E o apóstolo Paulo diz que isso lhe foi imputado por justiça. É o mesmo caso da mulher cananeia, oriunda de um povo que estava debaixo de uma maldição histórica, lá desde Noé, e agora ela crê em Jesus Cristo, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é o Salvador, crê que Jesus tinha alguma coisa para oferecer, e ela deixa agora de ser tratada como gentílica, e ela passa agora a ser tratada como filha de Deus. Muito bem, o terceiro ponto: sem esperança e sem Deus. Nós já vimos que eles eram chamados incircuncisos, eram estranhos, e bota estranho nisso, e agora estavam sem esperança e sem Deus. Nós já vimos o que é uma vida sem Cristo, e vamos aqui. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz assim: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, imagine essa situação. Sem esperança e sem Deus no mundo. Você conhece alguém que vive desse jeito? Você já viveu assim? Como é a realidade de uma pessoa sem esperança e sem Deus no mundo? Vamos aí ao primeiro subponto: desprovidos de esperança. Olha essas imagens aí, são verdadeiros zumbis, sem nada. Os gentios eram verdadeiros zumbis espirituais, eram vivos mortos. Nós vimos na lição passada, morto enquanto está vivo, separados de Deus, sem nada, desprovido de esperança. Uma pessoa desprovida de esperança é uma pessoa sem perspectiva. E aí leva a dois extremos. Uma pessoa sem esperança, nós estamos falando de esperança eterna, leva a dois extremos. Uma é ter uma vida de orgias.
Aí a pessoa se afunda nas bebidas, nas orgias, sexo, ganhar dinheiro, ostentação de bens, ganância, corrupção, porque a pessoa acha que depois da morte acaba tudo. Então diz o seguinte: eu tenho que usufruir agora. E tudo que ele quiser fazer, ele vai fazer. Tudo que ele puder obter, ele vai obter, porque o objetivo é satisfazer os prazeres carnais. Um outro extremo é uma pessoa sem esperança. Ela não acredita na graça de Deus, não acredita no amor de Deus, não acredita numa vida após a morte, além túmulo, e ela entra em desespero. Muitos entram em depressão, muitos recorrem ao suicídio e levam uma vida miserável, infeliz, uma vida triste. Então são dois extremos perigosos daqueles que estão desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Essa esperança é alguém que confia nas promessas de Deus. Se a pessoa desconhece a natureza, a realidade dessas promessas, ela não tem em que confiar. Se ela não tem em que confiar, é uma pessoa sem esperança, uma pessoa desprovida de esperança. E aí Salmo 130, versículo 5 diz: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Jeremias 17, 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Por desconhecerem as promessas divinas completamente, os gentios não tinham em que sustentar qualquer esperança. A única coisa que lhes restava era o medo e a incerteza. Então veja bem aí, por não terem em que confiar, por não terem esperança, a única coisa que lhes restava era o medo e a incerteza. Você conhece alguém dessa forma? Você já viveu isso? Uma pessoa que vive tomada pelo medo, pela incerteza. Deixa eu lhe trazer uma palavra, fazer um parênteses. Neste momento de crise mundial, eu tenho pouco tocado nesse assunto, mas nesse momento de crise mundial, o diabo se aproveita da fragilidade psicológica, da fragilidade emocional e até espiritual de muita gente. Há um problema sério, sim, mas o inimigo se aproveita e faz isso através de pessoas gananciosas por venderem notícias ruins, notícias pesadas, e isso tem assustado, tem aterrorizado a vida de muita gente. Mas eu te convido a confiar nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. Glória a Deus. Então descansa no Senhor, assim que diz a Bíblia: descansa no Senhor e espera nele. Bendito seja o nome do Senhor. Habita na terra e te alimenta da verdade. Note bem isso aqui: descansa no Senhor e espera nele. Habita na terra e te alimenta da verdade. Escute, não se alimente de fake news, de notícias falsas. Tem muito crente espalhando notícia falsa. Só recebe e encaminha, só recebe e repassa. Pare com isso. Nem toda mensagem que você recebe nas redes sociais são verdadeiras. Tem muita mensagem errada. E isso vai causando tristeza. São falsas profecias. São fake news na área de saúde, na área econômica, na área política. E por aí vai. E isso vai trazendo tormento, tristeza, medo para muita gente. Muito embora o medo que a lição está se referindo aqui é de uma vida sem Deus. Então os gentios, por estarem desprovidos de esperança, eles viviam o medo e a incerteza. Mas você já não está mais dessa forma, porque você tem Jesus.
autor e consumador da fé. Agora nós olhamos para Jesus, aleluia, e a nossa esperança é Jesus. O apóstolo Paulo diz que Cristo é em nós, em vós, como ele usa lá o termo, esperança da glória, bendito seja o Senhor para sempre. O segundo e último subponto deste terceiro ponto é sem Deus no mundo. No terceiro ponto, nós estamos tratando que os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade. No primeiro subponto, vimos que eles estavam desprovidos de esperança e agora estão sem Deus no mundo. Olha aí para essa imagem. Você já se sentiu dessa forma? Essa imagem reflete a situação de alguém que está só, está sem Deus, sem ninguém. Não há uma sensação pior do que sentir-se inútil, rejeitado. Você já sofreu rejeição? Já passou por rejeição? Não há uma sensação pior do que se sentir inútil ou rejeitado. Por desconhecer as promessas de Deus, os gentios estão dessa forma, sem Deus. Eles não sentem amor de Deus. Quando Lázaro estava doente, as irmãs dele mandaram chamar Jesus. E o recado foi direto. O recado que elas mandaram para Jesus foi muito claro. Dizia o seguinte: Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Foi só isso. Em outras palavras, Lázaro se sente amado por ti. Lázaro se sente querido por ti. E Jesus disse: eu irei curá-lo, eu vou cuidar dele. Aí eu pergunto: você se sente amado por Deus? Paulo diz assim: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em momentos de crise, aleluia, em momentos de crise, quando vem as tribulações, vem as aflições, vem as dificuldades, você começa a pensar: eu sou amado por Deus, Ele já provou que me ama. Se eu sou amado por Deus, eu vou atravessar essa crise, eu vou passar por essa dificuldade, eu vou passar por essa tormenta, confiando na sua palavra, porque Ele já provou que me ama. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E o apóstolo João disse que o amor lança fora o medo. Glória ao nome do Senhor. Na busca por um relacionamento com uma divindade, os gentios se distanciavam cada vez mais de Deus. Mergulhados no paganismo terrível, viviam alienados do Deus soberano que havia se revelado a Israel. A alma do homem, ela busca Deus, ela deseja Deus, ela tem sede de Deus. Só que em meio a tudo isso, eles criavam deuses para si e se tornaram politeístas, adoradores de muitos deuses, e não conheciam o Deus verdadeiro. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Glória a Jesus. João capítulo 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus por essa palavra, por essa lição. Então adore a Deus, porque vale a pena. Só para refletir as questões que estão aí na nossa lição. Primeiro, o que é circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Segundo, qual o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Terceiro, na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios?
A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Quarto, cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias: pacto abraâmico, pacto mosaico e pacto davídico. Quinto e último, qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? A palavra esperança significa confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Glória a Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Deus nos abençoe. Guarda esta palavra em seu coração. Nesse momento nós vamos ouvir o irmão Antônio de Jesus, que louvará a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. Daqui a pouco voltaremos para a conclusão do trabalho. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus com o hino de número 303. Precisamos de Jesus. Glória a Deus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao final da nossa escola. Esta é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Bento, estado do Maranhão. Esta igreja aqui é presidida pelo pastor José de Deus Rios dos Santos. A ele nossa gratidão. Nós reiteramos aqui a nossa gratidão e pela confiança, pela liberdade que nos tem dado, a total liberdade que nos tem dado na realização desse trabalho. E se você não está inscrito no nosso canal, faça isso, se inscreva por gentileza, nos dê essa honra e compartilhe nossos conteúdos, nossos vídeos, compartilhe esta mensagem que ela pode edificar outras vidas também. Nós vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, meu Senhor, por esta aula, por este trabalho realizado. Pelos teus servos que têm cooperado aqui conosco, meu Senhor, te agradecemos por aqueles que estão assistindo, meu Senhor.
Deus Santo, Deus Eterno, nós te louvamos pela graça que nos alcançou, a condição de alienados que vivíamos e passamos agora a herdeiro das promessas divinas em Abraão, teu servo. Pai Santo, agora te pedimos, despede-nos na tua paz, nos guarda, Senhor, fortalece o nosso coração cada vez mais. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo.